Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade cristã. Eu aprendi uma frase que diz assim: quem nasce, nasce para crescer. Quem cresce, cresce para frutificar. E quem frutifica, frutifica para abençoar outro. Então nós sabemos que uma criança, quando ela nasce, né, principalmente o primeiro ano de vida, é que ela mais se desenvolve. E ela cresce, né, e ela vai crescendo ali na estatura e vai crescendo, conhecendo as coisas e a vida. E assim nós queremos falar um pouquinho sobre isso na questão cristã. Primeiro eu quero ler três textos e depois nós vamos entrar nesse assunto. Primeiro eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo falando com a igreja de Corinto. E ele fala assim, do 3, do 1 ao 3, fala assim: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais, e não ainda andais segundo os homens? Aí aqui em Efésios, não, vou ler primeiro Hebreus 5, do 12 em diante. Porque devendo, ó, pra você ver, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, que vos haveis feitos, tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Olha, ele tá falando, tem tanto tempo que vocês ouvem a palavra, que já precisa ser mestre. E aí eu vou ter que voltar a ensinar os primeiros rudimentos, porque vocês não podem ainda ter alimento sólido. E o verso 13 ele fala assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E em Efésios, vamos achar Efésios aqui, Efésios 4, o verso 13, fala assim, o 12, vou ler o 12, tá? Até o 14, fala assim: querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então Paulo, né, ele está falando, tanto aqui em Corinto, Efésios, em Hebreus a gente não sabe se foi ele que escreveu, mas esses três textos estão citando exatamente isso, a questão do crescimento espiritual. E Corinto era uma cidade portuária, era um grande centro comercial, era uma cidade muito importante na Roma Antiga, e Paulo ficou ali 1 ano e meio, né, evangelizando, ensinando, deixou ali uma igreja. Depois parece que Apolo, né, fica lá e também ensinando, né, a igreja, tanto que ele fala aqui no verso 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, ele fundou a igreja, depois Apolo cuidou. Então nós sabemos que foi uma igreja que foi fundada por um grande conhecedor da palavra. Apolo também era um grande homem de Deus, conhecedor da palavra. Então eles tinham um alimento. Só que eles eram criança, por quê? Porque eles não queriam crescer. Tem pessoas que são crianças não porque eles não têm um alimento sólido, mas é porque eles querem beber leite, eles querem ser criança a vida toda. Porque criança, né, tem as suas regalias em ser crianças e aí tem alguns aspectos, né, da criança. Primeira coisa característica de um cristão bebê é que ele não escuta. Você já viu que a criancinha, quando é pequena, você fala, é aquela repetição, né? A gente que é mãe sabe. Menino, não mexe aí. Aí passa 2 minutos. Menino, não mexe aí, que ele já está mexendo. Fulano não faz isso, porque ele já está fazendo de novo. Então é aquela questão de que ele escuta, mas ele não pratica. Ele até ouve, mas ele não faz. Então o cristão bebê é assim. Ele vai na igreja, ele ouve a palavra, ele ouve que ele precisa
crescer, que ele precisa ler a palavra, que ele precisa jejuar, que ele precisa se santificar, que ele precisa confessar o pecado, que ele precisa deixar o pecado, só que ele não faz. O cristão bebê é assim. Ele escuta, mas não ouve, mas não faz, não pratica, assim como um bebê. O bebê, você fala com ele, não põe a mão aí não na tomada. Aí ele põe. Aí ele não põe, até que um dia toma um choque. Não é verdade? Porque é assim que acontece. E aí, quando ele ouve, ele se rebela e diz não. Você fala, vamos tomar banho? Não. Vamos escovar o dente? Não. Vamos comer? Não. Vamos comer isso? Ah, não quero. Eles têm uma negativa muito forte. O bebê, ele sempre tem algo que ele de negativa. Vamos comer banana? Não gosto. Vamos comer verdura? Não gosto. Não quero. Não gosto. Não quero. Então sempre tem um não. Sempre tem um não. Não quero, não gosto. É aquela questão de criança. Achar que o mundo é assim. Não quero, não gosto. Nem a gente não faz nem só o que gosta e nem só o que quer. A gente faz o que é preciso fazer. E a criança acha que não é assim, né? A criança, bebê, ele acha que é o não dele. Não, não e não. Ele nunca assume responsabilidade. Ele está sempre empurrando para o outro. Por quê? Por exemplo, quebrou uma vasilha lá, né? Um pote, alguma coisa. Ah, quem quebrou? Ah, não fui eu, não. Né? Sempre um fala que não foi. Ou joga, é aquele jogo de empurra. Ah, não sei. Ah, não fui eu. Ah, foi você, fulano? Não, não fui eu. Ah, foi você, ciclano? Não. Ah, eu acho que entrou alguém aqui de fora e quebrou. É, deve ter entrado alguém de fora e quebrou, porque não foi ninguém. Então, assim, é o cristão bebê. Ele nunca assume responsabilidade. Ele não quer fazer nada, ele não quer trabalhar na obra, tudo para ele quer empurrar para cima do outro. Não, isso não é minha responsabilidade. Não, isso é coisa, isso é pro pastor fazer. Não, isso é obrigação do pastor. Isso é obrigação do fulano. Isso é obrigação do ciclano. Ah, irmãos, cristão, a gente não vive por obrigação, não. A gente faz para Deus por amor, não é por obrigação, não. Tem esse negócio de ser obrigação do fulano. Se você tá na nossa condição de fazer, vamos fazer. Né? Porque a obra de Deus, ela é feita por amor e é feita pro Senhor, não é nem pro pastor, nem para outra pessoa. Mas o bebê, ele não entende isso. Ele sempre vai entender, não, isso não é minha responsabilidade, não. Eu não assumo responsabilidade. Né? Outra coisa, eles são invejosos e possessivos. Ele não quer fazer, mas tem inveja do que faz. O que acontece? As crianças, você pode ver as crianças brincando. Ela tem lá um monte de brinquedo. Mas, se o outro chega com um brinquedo diferente, ele quer o brinquedo do outro. Ele quer sempre o brinquedo do outro. Você pode reparar. Se chegar uma criança na sua casa e tem um carrinho, meu marido, assim, quando vem os netos dele, né, que é muito raro que os netos moram no exterior, ele tem uma coleção de carrinhos. Ele guarda a coleção dele, porque ele fala, nós vamos chegar, a primeira coisa que eles querem é pegar o carrinho. Por quê? Eles querem aquilo que não é deles. Eles têm um monte de carrinho. Eles têm um monte de brinquedo. Mas aquilo que não é dele que ele quer. Assim é o crente cristão. Ele não quer fazer, mas ele tem inveja do outro que faz. Ele não quer. E outro aspecto do bebê, ele é possessivo. Ele não quer dividir, não. Se ele tem um brinquedo, ele não quer dividir o brinquedo com o irmãozinho, ele não quer dividir com o primo, ele não quer dividir com o amiguinho da escola. Não, é meu, é meu, é meu. Mas ele quer que o outro divide com ele. Então isso acaba criando o quê? Inveja, dissensão, confusão. Porque acaba em confusão. Acaba lá a criançada tudo chorando, de repente um machucou o outro. E quando você vê, tá aquele fuzuê. Porque são crianças. São crianças arrumando confusão. O que o Senhor, o que Paulo fala aqui? Porque há entre vós inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais? Não sou porventura meninos? Por isso eu não posso falar com vocês como adulto. Vocês são crianças. Você quer o do outro, você não quer assumir responsabilidade, você não quer colocar em prática o que você ouve. E coisa mais feia que tem é ver uma criança que já cresceu
falando igual bebê. Não, é ridículo. É ridículo você ver uma criança de 10 anos com um bico na boca. Né? E às vezes o que acontece? São pessoas que já foram ensinadas, mas se negam a crescer. Ele sempre arruma desculpa quando é confrontado. Nunca é ele. É o que eu falei. Quando você confronta, não. Ele sempre vai ter desculpas. Ah, eu não fiz isso por causa daquilo. Ah, eu não fiz isso porque fulano me chamou para sair. Ah, eu não fiz isso por causa disso ou por causa daquilo. São as crianças, desculpa. É a gripe, né? Então, são sempre assim. Então, na vida, a gente apresenta desculpas ou resultado. Pessoas, né? Hoje, por exemplo, tem muita gente que não vai na igreja. E aí essas pessoas, elas arrumam desculpas. Não, porque a igreja lá, eu não gostei disso, ou eu não gostei daquilo, ou eu me decepcionei, eu me frustrei com isso ou com aquilo. Aí acha que o membro vai sobreviver fora do corpo. Não sobrevive, o membro não sobrevive fora do corpo. Se você tirar o seu braço, eu te garanto que ele vai morrer, não vai viver não, porque depende do sangue, da célula, do sangue, dos ligamentos, dos nervos, depende de tudo. Se tirar o olho do corpo, o olho vai morrer. Então nós temos que ter esse entendimento. Então maturidade na vida, nós vamos ter duas escolhas. Se você foi picado por uma víbora, você pode escolher ir atrás dela, para se vingar dela, ou você pode escolher tirar o veneno de dentro de você. Não é mesmo? Então, muitas pessoas, quando é criança, o que acontece? Ah, fulano me bateu. Ah, eu vou bater nele também. Ele é criança. Eu vou bater. E criança tá sempre assim. Mãe, fulano me bateu. Ah, eu vou bater nele. Ah, eu vou bater. Então, é aquela coisa. O veneno continua dentro dele. Ele corre atrás da cobra, mas ele não corre atrás do antídoto. Ele não corre, né, atrás do antídoto para que o veneno saia dele. Ele prefere ficar com o veneno dentro dele, né, do que perdoar. Ele quer se vingar, porque ele é criança. Ele não pode ainda ainda está tomando leite. Ele ainda está vivendo de leite. Então é necessário o quê? Maturidade. O bebê, ele aponta o erro. O maduro sempre acha algo bom. O bebê é aquela pessoa que vai na igreja, ele só enxerga o lado negativo, né? Se ele olha o louvor, nossa, mas a bateria estava desafinada hoje, hein? Nossa, mas estava alta demais. E ele não vê algo bom de elogiar que os irmãos chegaram mais cedo, que os irmãos prepararam, que os irmãos se dedicaram, saíram mais cedo de casa que todo mundo. Não. Ele não vê, ele não elogia, ele só critica. Ele não elogia. É uma característica. O bebê cristão, ele está sempre pronto para elogiar, para criticar e não para elogiar. Outra coisa, o bebê sempre tem razão. Ele tem dificuldade em dizer, errei, falhei, me perdoa. Ele sempre acha que ele está certo. Ele tem muita dificuldade de dizer, olha, eu errei, eu falhei, me perdoa. Então, porque é um bebê ainda. Então, não assume o erro. Muitos saem da igreja e nem se despede do pastor, nem se despede da igreja, não se despede dos líderes, não agradece, simplesmente vai embora. E ninguém sabe, porque ainda é criança. Ainda é criança. Espiritualmente falando, ainda é criança. E aí precisa de crescer, de ter alimento sólido para que haja um crescimento. Mas ele tem que desejar crescer. Porque olha para você ver. Quando sempre achamos que estamos certos e com razão, o inimigo ele cria fortaleza em nossa mente. Muitas pessoas estão com fortaleza na mente de que a igreja sou eu, e que eu posso orar dentro de casa mesmo, que eu posso ler a Bíblia dentro de casa, que eu posso ver um culto online, que eu posso... Irmãos, isso é por um tempo, porque depois a pessoa esfria. Aí a pessoa sozinha, depois ela para de orar,
A pessoa indo para a igreja, ela já tem dificuldade de orar. Estando inserida no corpo, já tem dificuldade de orar, já tem dificuldade de ler a Bíblia. Imagina a pessoa que fala, eu não vou na igreja não, eu oro sozinho em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu faço meu devocional em casa. Isso vai criando fortaleza na sua mente. Eu sou a igreja, hoje é uma coisa que, assim, que cresceu, uma ideia que generalizou. Eu sou a igreja, principalmente depois da pandemia, né? Eu sou a igreja, eu não preciso de igreja. Eu não preciso mais estar junto com os irmãos. Então foram fortaleza que foram criando na sua mente, porque você ainda precisa crescer. Ainda precisa crescer. O bebê, né? Ele é sempre vítima, sempre reclama e ele sempre dá trabalho. Porque um bebê dá trabalho, misericórdia, né? Eu tenho 2 filhas, meu Deus, quando era bebê, quanto trabalho deu, quanto trabalho dá. Acorda de noite, chora, faz pirraça. E o cristão, bebê, é a mesma coisa. Dá trabalho também, dá trabalho para o pastor, dá trabalho para o líder, não obedece, não que se rebela, faz pirraça, sai da igreja por qualquer motivo. Então é a mesma coisa. Mas o maduro, ele sabe lidar com frustrações. Aí agora nós vamos falar um pouquinho do maduro. Olha para você ver, Paulo. Paulo, ele podia ter dito assim, nossa, depois que eu virei crente, a minha vida tudo deu errado. Porque nós vamos ver a vida de Paulo. Nossa, ele tinha tanta coisa, né? Ele era importante, ele era um membro do Sinédrio, ele era rico, poderoso, assim, de famoso, né? Um poliglota da época, falava várias línguas. E depois Paulo se torna um perseguido, uma pessoa cheia de problemas. E aí aqui em 2 Coríntios 11, Paulo ele fala um pouquinho sobre o que ele passou. E ele está falando aqui, não era para se vangloriar não. Ele estava falando aqui para Corinto, porque nós vimos que essa igreja é uma igreja que precisava crescer. Era uma igreja que precisava, ainda uma igreja cheia de libertinagem, de prostituição. Uma igreja que precisava crescer. Uma igreja que queria dons, mas não tinha fruto. Era uma igreja que precisava crescer. E Paulo então falou assim, olha, se for questão de frustração, de problema, eu tenho de sobra. E nem por isso eu parei. Nem por isso eu voltei atrás. Olha o que fala do verso 25 ao 28, Paulo falando. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Imagina, cuidar desse tanto de igreja. Nossa, só isso aí já era algo assim que poderia trazer muita frustração. Porque não é fácil lidar com gente, não. E a lidar com gente que não quer crescer ainda. E aí fala assim o verso 29, né? Quem enfraquece, que eu também me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E ele fala, né? Quando eu penso que sou fraco, aí que eu sou forte. Ou seja, frustração não me parou. Decepção não me parou. Traição não me parou. Apedrejamento não me parou. Naufrágios não me parou. Prisões não me parou. Por quê? Porque ele era um crente maduro. Então, tudo por isso, porque ele era um crente maduro. Ele diz, eu vou seguir em frente. Não existem pessoas perfeitas, não existem igrejas perfeitas, não existem, né? Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Essa perfeição, aqui em Efésios fala, quando é que ela vai acontecer? O 12, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
para que todos cheguemos à unidade da fé. A pessoa madura, o que elas são sensíveis à unidade da igreja. Ela tem prudência e se preocupa com a unidade. Ela se preocupa com a unidade, de estarmos juntos. Como que um pode ser uma unidade? Como que uma pessoa fora da igreja, ele pode ter unidade no corpo? Como que, se ele é um membro fora do corpo, ele vai morrer? Não existe unidade aí. Então o 3 está falando até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e a estatura de varão perfeito, completa de Cristo. Nesse dia nós seremos perfeitos. Mas até então nós estamos no caminho da perfeição. Ó, verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia o enganam fraudulosamente. Outra coisa, o maduro, ele sabe discernir, porque ele está falando que não é levado, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Ele sabe discernir, ele tem discernimento. Lá em Hebreus 5,14 fala a mesma coisa, que o maduro, ele sabe discernir o bem e o mal, o falso do verdadeiro. Porque o maduro, ele adquiriu o quê? Conhecimento. E quando nós temos conhecimento, nós sabemos discernir um copo de leite de um copo de veneno. Nós sabemos aquilo que nós podemos tomar e aquilo que nós temos que jogar fora. Nós sabemos discernir aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Então nós precisamos amadurecer. Amadurecimento. Isso é a igreja hoje. Hoje eu vejo uma igreja criança, uma igreja que não quer crescer, crentes que não querem crescer, que por qualquer coisa abandona o evangelho. Porque não é abandonar a igreja, né? Porque se você pelo menos saísse de uma igreja e fosse para outra igreja e permanecesse firme, mas não, ele sai de uma igreja hoje, vai para outra amanhã e também não fica, até que abandona. Então isso vai criando fortaleza na sua mente, uma fortaleza que vai dizendo que você não precisa mais de igreja. Como que nós não precisamos uns dos outros? Como que a mão pode dizer que ela não precisa do antebraço? Que o antebraço falar que não precisa do braço? Nós precisamos. Nós somos interdependentes, um depende do outro. Nós não somos dependentes. Nem somos autossuficientes. Sozinhos nós não podemos nada. O Senhor nos quer com unidade. A palavra de Deus fala no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Né? É como o óleo que desce a barba de Arão até a orla dos seus vestidos, ou seja, o óleo desce da cabeça, a cabeça é Cristo, e alcança todo o corpo, chega até a orla, até, né, o vestido, até a bainha lá, até embaixo, ou seja, alcança todo o corpo, mas tem que ver o quê? Unidade. Ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos aprender a crescer, porque se nós não crescermos na graça, no conhecimento, nós vamos ser sempre meninos, levados por vento de doutrina para todo lado. Ah, eu vou ali na igreja porque tem um profeta lá que profetiza até o CPF. Por que não profetiza os números lá da Mega Sena e joga e ganha? Ah, que tem um lá que profetiza. Para que profetizar CPF? Me fala para que você não sabe o nome do seu CPF. Ah, eu vou no monte, porque lá no monte tem um irmão que ora e faz uma oração forte. Irmão, toda oração, não existe oração forte, não. Existe oração com fé. A palavra de Deus fala que não precisa ser oração forte, não fala assim, crendo recebereis. Tudo que pedirdes, crendo recebereis. Existe oração com fé. Não é oração forte ou oração fraca. Não tem oração nem forte nem fraca. Tem oração com fé. A oração tem que ser feita com fé. Independente se você vai estar falando palavras bonitas ou não. O importante é fé. Deus não está preocupado com palavras, você falar palavras bonitas com Ele, não. Porque Ele conhece o seu vocabulário. Ele sabe como que nós podemos nos achegar a Ele como filhos. Filhos. Então isso que é importante. Então esse vídeo é para que você saia desse entendimento.
busca o conhecimento de Deus, busca crescer, assim como nós precisamos crescer na nossa área secular, fazer uma faculdade, né? Todo mundo quer fazer uma faculdade, todo mundo quer ter uma profissão bem-sucedida. Assim também nós precisamos crescer espiritualmente, não só crescer, né, na nossa vida secular, mas também crescer na nossa vida espiritual. Amém? Né? Essa é a palavra que eu quero trazer nesse vídeo, que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu vou continuar falando um pouquinho sobre maturidade em outros vídeos. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus.